Pra gravar. Bom que eu já sei a fofoca. Ah, tem. Tinha uma outra vizinha que eu sabia toda as fofocas da família dela. Átomo. Porra, Diga. eu lembrei de uma situação quando comecei a namorar com a minha esposa. Uma vez eu levei ela lá em casa para jantar, cara. A minha avó já era falecida. Aí meu pai tinha ido trabalhar, e aí tava eu e ela em casa, assim, fazendo janta. Porra, a vizinha de cima começou a coisar com o namorado, mas assim, foi uma coisa muito esdrúxula. Aí eu Assim, fa... a mulher transou no corredor e ficou falando altão, mano. Eu falei, cara, e as coisas que ela falava, eu trouxe assim, tipo, meu Deus. a pessoa esquece. Aqui a gente já andou É, reclamando. O tudo pessoal tem bem, um isso é uma pouquinho de coisa noção. corriqueira, todo mundo faz. Porra. Aí, 2 semanas depois, ela tava falando pro cara que ele tinha perdido cara, que o cara pediu dinheiro para ir no dentista. Nossa senhora, que baixaria. Aí ela virou para ela e falou assim: vem cá, tu perdeu o dente fazendo coisa comigo? A minha própria? Então, porra, para aquela filha da puta que você tava comendo ontem, seu vagabundo, seu Ainda foram safado. brigar, meu Tu não Deus. perdeu o dente? Não, cara, eu não vou falar que vai ser muito baixo calão. Você não merece. Não, Oi, aqui, baixaria. aqui teve Você um não sabe vizinho que só que legal. foi nesses aí, mas daí o pessoal, gente, vamos lembrar que dá pra ouvir, vamos lembrar que dá pra ouvir. Nesse vamos lembrar que dá pra ouvir, teve uma hora que disse, cara, vai achar outro apartamento pra você alugar, que aqui não vai dar certo, não. E aí agora, graças a Deus, é um silêncio. Mas é que não adianta, se tiver as portas do banheiro abertas, a gente escuta. O prédio foi mal feito, né? Fazer o quê? Tá, olha só. Hum, Teoria atômica que a gente vai precisar lembrar. No núcleo, uhum, vai ficar os prótons e os nêutrons. Prótons e nêutrons. Os prótons, carga positiva. E aí, aqui fora, na eletrosfera... Opa, queria outra cor. Cadê o meu verde? os elétrons. Isso, aqui tá o meu verde. E aí tem aquela cadeia eletrônica do sp s2, Isso, 2s3, isso, 4s2, perfeito. 3s não sei o que lá, 3p2, 3p6. Não vamos precisar disso agora, mas é exatamente isso, é exatamente aí. Aqui Essa fora os porra caiu na prova do elétrons. CEDERJ? Não, não, não. Ah, Não. tá. Se isso cair, eu tô fudido. Não, Isso eu não, não vou não, 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 lembrar. não, não. É que assim, ó, o que que acontece ali na prova? Eles colocam, um próton tá fazendo tal e tal coisa. E aí o que que andou acontecendo? Qual que é a carga do próton? É a mesma do elétron, só que positiva. Então, Sim, o elétron vai ter aquele menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Essa é a carga dele. O próton, ele vai ter a mesma coisa, 1,6 vezes sim, 10 na menos 19, só que positivo. sim. O valor da carga, o valor elementar da carga, eles vão dar na prova lá em cima. Eu não lembro se tu chegou a fazer prova deles, de física 3A. Eu fiz uma vez, tive que tratar desesperado, como tomei um ataque que foi uma violência. Tá, Aí eles. abandonei e menti, fiz uma carta dizendo que eu tinha que me mudar para a China e eles aceitaram. Show. Eles vão dar uma tabelinha lá em cima, tipo, considere raiz de 2 igual a 1,4, considere não sei o quê, o valor da constante tal é tanto, e aí dá o valor da carga elementar. Mas aí não dá o valor. Não deu o valor do Deixa eu te fazer próton. uma pergunta. Tá caindo prova com número agora? 2, 3, o resto é integral. Não, é porque até então as provas de física 3 que eu tinha, ciência, todas teóricas. Não, Tudo não. Tu, desenvolvimento tu de tem que, fórmula. entre X com Z. entre aspas, você tem que fazer conta, mas é cálculo. Não é que você vai. Tudo integral, tudo equação. E o que Nada cai numérico, de. de substituição de número. O que cai de número são contas que dá para fazer sem calculadora, porque ele não deixa usar a calculadora. Mas
São contas mais simples, assim. Não tem nada absurdo. Dá pra fazer, é tranquilo. Mas é pegar os detalhes. Tá. Aí, o que a gente precisa ver? Precisa lembrar que todo objeto, e aí inclui os seres humanos aí nesse negócio, nessa questão objeto, vai ter cargas tanto positivas quanto negativas. Então, a questão toda da gente fazer a revisão aqui é lembrar o que significa quando a gente fala que alguma coisa é neutra. E aí, por isso que eu botei a tabela periódica lá. Por exemplo, um oxigênio neutro. O que seria um oxigênio neutro? A gente olharia... O oxigênio tem equilíbrio eletrônico, ele vai com a mesma carga de prótons e a mesma carga de elétrons. Isso, é essa a ideia, lembrar isso. Daí aqui, pegando na tabela que tá bem pequenininho, mas o número atômico dele é 8, que tá lá em cima. Então, a gente falaria que ele tem 8 prótons e que ele tem 8 elétrons. E que quando a gente faz a somazinha dele ali, tipo, esse daqui é negativo, esse aqui é positivo, a carga total dele é 0. Isso daqui significa que ele é neutro. A carga total, quando a gente faz a somatória, é 0. Então, ele vai ser neutro. Quando ele se transforma num íon, a gente faz o O2-. Ele fica negativado, ele perde elétrons. Isso, e a gente não vai mexer no próton, porque o próton a gente só consegue mexer se a gente fizer alguma coisa no núcleo. Então vai ser alguma coisa nuclear. Aí bota Angra 1, 2, 3 aí e não é o que a gente quer. Deixa eu falar que isso é um conceito que para mim às vezes tá feio. O íon é quando você perde o elétron e o cátion é quando você ganha o elétron. O íon é quando você tem carga. Quando você é positivo é cátion, quando é negativo é ânion. Então são 3 nomes. Eu vou colocar aqui embaixo. Okay. Íon. Íon carregado. Tá fora de que não tá equilíbrio. Isso, tem carga. O cátion é um íon positivo. Logo, prótons é maior do que nêutrons. E o ânion, quase que sumiu o nome da... É um íon negativo. Então, eu tenho 3 nomes. Se eu não sei se ele é positivo ou negativo, eu posso só falar íon. Se ele é positivo, eu posso chamar ele de íon ou posso chamar ele de cátion. Se ele é negativo, eu posso dizer o íon ou posso dizer o ânion. Os dois servem. Mas aqui a ideia é a seguinte, ó. O que é elétrons? Peraí. Isso. Ânion. Negativo. Elétrons maior do que prótons. Isso, era essa a ideia aí. É exatamente essa é a revisão. É lembrar quem que é maior, quem que é menor. Tá. Daí aqui, prótons não vai mudar. A gente não muda o número de prótons. E aí agora a gente pensa, se eu tenho uma carga resultante 2-, quantos elétrons eu vou ter? O resultado aqui embaixo, na hora que eu fizer a somatória, tem que dar -2. 10. Isso, perfeito. Eu venho aqui e coloco 10. Então, ele ganhou 2 elétrons, ele ganhou 2 coisas negativas. Ganha 2 elétrons. E aí, o elétron tem carga negativa e ele fica maior. O outro exemplo que eu gosto de usar é o cátion, é o cálcio. Isso é uma parada da química que eu sempre me arrebentava, cara. Eu tomava muito pau nisso. Porque isso é um pensamento espelhado. É horrível. É que a gente não está acostumado a trabalhar com coisas negativas. O negócio é mais carregado, mas é menos. O negócio é menos carregado, mas é mais. Eu gosto de pensar como dívida. Menos você soma, é mais você diminui. Acho que se pensar assim, talvez fique mais... Mas a ideia é pensar em dívida, né? Eu tô aumentando a minha dívida, eu tô diminuindo a minha dívida, mas eu tô trabalhando com coisas negativas, tô trabalhando com dívidas. E o meu salário, que é a entrada, é sempre a mesma. Sabe? O positivo é sempre o mesmo, mas eu tô aumentando a minha dívida ou eu tô pagando a minha dívida? Quem que é maior? Se o teu salário é maior, ele é fixo, é o próton.
Então você consegue pagar uma dívida e você tem um saldo positivo no final, sabe? Eu acho que talvez mexendo com dinheiro ajuda um pouquinho mais, né? O cálcio, vindo aqui na tabela, ele tá aqui. O número atômico dele é 20. Então, quando a gente fizer o cálculo dele, a gente vai ter 20 prótons e 20 elétrons. Isso daqui é o cálcio neutro. A gente faz só assim. E aí ele tá neutro. Quando ele se torna um íon, ele fica cálcio 2+. E aí, de novo, próton não mexe, vai continuar 20. E o número de elétrons vai ter que ser um número tal que o meu resultado seja 2 unidades a mais do positivo. Então, vai ser 18. isso. E aí, o que acontece? A gente Aí é uma perdeu... sacada que eu não ia ter. Eu ia aumentar no próton, eu não ia aumentar no elétron. Se você mexer no próton, você vai lá para Angra, lembra disso? Então, o que eu não que tá errado. Eu botei próton é maior que elétron, não tem nada a ver. Não, o próton é O maior que próton o é igual. elétron. Mas olha aqui, ele tá maior. Ah, sim, mas aí eu tô mexendo no elétron. Tá. Mas ele tá maior por quê? Porque perdeu 2 elétrons. É no elétron que eu mexo. Eu só vou mexer na dívida. Ó, o positivo... É fissão nuclear. Isso. Fissão ou fusão, né? Tem as duas coisas. Mas, de qualquer maneira, eu tô mexendo numa coisa nuclear. Eu vou fazer uma bomba nuclear, eu vou fazer uma usina nuclear, eu vou fazer algo nuclear. Pensa naquela bomba de Hiroshima lá. A gente não quer fazer isso. Eu vi o filme do Oppenheimer. Oppenheimer lá, não cheguei a ver ainda. Eu deixei pra ver depois e passou e agora eu Do caralho. esqueci. Eu gostei. O Murphy é excelente. Porra, eu gostei. Eu adoro esses filmes de física. Ainda mais quando você tem uma coisa que é real que explica, entendeu? É que o pessoal tem... Os Nossa, dois tá últimos filmes gravando... de super-herói que eu vi, Não, assim, foram foda. vou fazer uma prova contra mim, né? O pessoal diz que a gente não deve produzir prova contra nós mesmas, né? Eu vou produzir prova contra mim agora. Sabe o Interestelar que, tipo, todo mundo adora, ama? Principalmente quem gosta de física, essas coisas? Eu detesto aquele filme. Tudo bem. Eu durmo, gente. Eu não consigo assistir ele. Eu durmo. Ele é muito parado. Porra, e tem umas doideiras lá, tem umas coisas muito doidas lá. E o pessoal toma como verdade. Eu disse, gente, não é. Se isso aqui fosse possível, talvez aquilo ali acontecesse. É mais ou menos assim, não que é assim que acontece. Não, eu acho uma viagem o cara achar que ele vai entrar dentro de um buraco de negro e vai sair. Não, começa que não Mas entra, que eu né? acho totalmente factível do buraco negro ser um desvio num plano, eu acho que é. Tem um... Como é que é o nome? Eu lembro que o primeiro nome dele é Rodrigo, mas Rodrigo O problema é que Neme... o troço é tão denso que a luz fica presa ali. Você não consegue nem a luz consegue sair de lá. Eu acho que é Rodrigo Neme, mas eu não lembro o nome dele. Mas ele tem um vídeo no YouTube que são 13 maneiras de você morrer num buraco negro. E aí ele vai explicando as coisas que acontecem dentro do... Tipo, ele explica um buraco negro, explicando como que você morreria tentando chegar perto dele. E assim, não é nem chegando no buraco de negro. cabelo comprido? Oi? O lourinho de cabelo comprido, eu acho. É? Não. Esse é professor. O loirinho de cabelo comprido é... Vamos deixar ele pra lá, vamos. Ele não... Esse é professor, eu acho que é Rodrigo Neme o nome dele. Ele é grandão na astrofísica, tá? Ele é fodástico, assim. Ele é muito bom. E eu não lembro se ele é do Rio de Janeiro ou se ele é do Espírito Santo. Ele é aí de cima. O cara é muito bom. E aí ele fez uma palestra e gravaram essa palestra, né? Que é essa do 13 formas de morrer num buraco negro. E aí eu lembro que quando a gente foi fazer minicurso, a gente usou uma parte dessa palestra dele para explicar para os alunos, assim, a gente adaptou a palestra dele e usou. E ele explica de uma maneira muito boa. Meu, eu tô numa alergia. Só vendo. Tá, eu quero que tu lembre disso aqui, tá? Lembra que o próton você não vai mexer e que quem vai mexer é o elétron. Só que eu tenho
um oxigênio com carga negativa e eu tenho cálcio com carga positiva. Então, eu posso ter coisas carregadas positivamente andando de um lado para o outro. Porque isso... mas é o próton que ele tá... Não, às vezes é um cálcio que ele tá indo para um lado e para o outro. Por exemplo, na química, tem uma coisa que a gente chama... Que é físico-química, os dois juntos. Que a gente chama de pilha de Daniel. Eu não sei se tu já ouviu falar que às vezes cai em feira de ciências... que você consegue acender uma lâmpadazinha de LED com batata. O que está acontecendo? Batata com sal. Isso, mas aí que tá, o que seria um sal? Um sal seria uma coisa positiva, um metal, ligado com uma coisa negativa. Então, quando eu ligo, por exemplo, o sódio com o cloro, eu tenho sal de cozinha. Então, eu vou ter um cloro com uma carga negativa andando para um lado e um sódio com carga positiva andando para o outro. Esse movimento de cargas é o que gera corrente elétrica, que é o que acende a lâmpada. Quanto mais à esquerda da tabela, mais positivo, quanto mais à direita, mais negativo, é isso? Direita mais negativo, esquerda mais positivo, sim. NaCl, esquerda, positivo. Isso. É que eu tenho que pensar o que é direita e o que é esquerda, sim. Uhum. Esses aqui são positivos. Tira o hidrogênio, tá? Ele não entra. Esses aqui são positivos. Não, de graça, só serve para poder fazer e hidrólise. Tira esses aqui também, tá? Esses aqui não entram. Então, gases nobres não entram e hidrogênio... De baixo é melhor deixar quieto, porque senão dá merda, né? É por aí. Tá faltando ainda, né? Eu não sei nem se que tu viu que são 2 carreiras aqui, eu cortei uma carreira porque eu não precisava dela. Plutônio, urânio, césio... O Césio ainda tá aqui, né? O Césio tá aqui, ó. Você sabe da história do Césio lá de Goiânia, né? Eu acho incrível a história do Césio de Goiânia. Você sabe dessa história? Uma hora você procura pra ver, porque eu vou te contar em forma de fofoca. Então, talvez tenha informações imprecisas aí. Mas colocaram um aparelho, acho que hospitalar, no lixo comum. Se eu não me engano, era de raio-x, um tomógrafo, sei lá, era um desses bichos aí. Que o negócio que fazia ele funcionar era césio. E aí tacaram no lixo comum, naqueles lixão, assim, nos aterros que tinha antigamente. No aterro, sim. Isso foi há muitos anos. E aí um senhorzinho passou e viu aquele troço verde brilhando. E achou bonito. E aí quando você vê uma coisa verde brilhando no meio do lixo, você faz o quê? Leva pra casa. Ele pegou o negócio na mão e ele levou pra casa. E aí ele acabou com metade de Goiânia, porque metade de Goiânia ficou radioativa. E aí foi um desastre ecológico de saúde gigantesco. Não, pesquisa a história. Eu acho o máximo a história, porque eu achei bonito, vou levar pra casa. Pô, tu tá vendo o troço brilhando. É um brilho radioativo, cara. Não é um brilho bonito, é um brilho daqueles neon, sabe? De coisa que brilha no escuro. Você assistiu Superman quando você era criança, você não leva isso pra casa. Você chama alguém, mas não leva pra casa. O pessoal romantiza a Kryptonita. O único corno que anda com a Kryptonita na mão e não se fode é o Batman. Então. Aquele é o Batman, entendeu? Aí ele levou pra casa. Que eu achei bonito, vou levar pra casa. E deu treta, porque a radiação vai passando, ela dá mutação genética e passa de um filho pro outro, né? Então ficou, não sei lá, 2, 3 gerações sofrendo as consequências daquilo ali, sabe? E aí foi um desastre enorme, assim, enorme. Tem 3 acidentes que a gente acaba estudando, né? O de Chernobyl, que foi da usina hidrelétrica, da usina deles lá, a usina nuclear deles. Foi lá e bebeu água da parada. E aí a do Césio, de Goiânia, e a de Fukushima. Então, pra tu ter uma ideia de como que foi o acidente do Césio ali de Goiânia, que ele tá junto com esses 2 ali, com o de Fukushima e o de... O de Fukushima foi recente, 2008, não foi? Foi. Foi 2008? Não foi mais recente que isso? Não me lembro. Não antigo, não. O de Chernobyl... Que deu a maremoto e a usina colapsou.
Eu lembro. O de Chernobyl acho que foi um pouquinho antes. Ou foi quando eu nasci, ou foi um pouquinho antes de eu nascer. Eu lembro que eu Chernobyl era foi bebê. 83, 81. Que tiveram que ter 7 caras que foram lá se sacrificar para poder desligar o negócio, que eles sabiam que eles iam morrer. E hoje em dia tem cachorro lá, tem mais de 20 cachorros que andam por lá, as pessoas andam por lá, tipo, tá liberado, mas eles usam como algo turístico. E aí os turistas vão lá e tem que botar roupa especial, mas ninguém que trabalha lá dentro usa roupa especial, sabe? Tipo, é só os turistas. E, tipo, não tem mais radiação. Dá pra ocupar já hoje em dia, mas eles ainda Não, mantêm fechado. tem alguns lugares que tem a concentração alta ainda. Não, cara, pior é que não, porque os cachorros andam por tudo e tá tudo certo. E eles medem a radiação dos cachorros, os cachorros estão bem. E nenhum funcionário bota roupa especial. Tem uma menina que eu acompanho, que ela é de Campo Grande, ela foi visitar. E aí foi uma coisa que ela chamou atenção. Fizeram, porque ela é arquiteta e o marido é engenheiro, né? Aí a gente bota o olho pra essas coisas, né? E aí ela disse, eles Uhum. fizeram a gente botar roupa, mas ninguém lá dentro usa roupa. Ninguém. Em nenhum lugar do parque um funcionário usa. As roupas estão ali para os turistas. E só. E, tipo, eles passam o dia inteiro lá dentro. Tem gente que mora lá dentro, que fica 3, 4 meses, 6 meses lá dentro e depois sai e volta e não usam roupa. E aí tem tudo, eles fazem comida lá dentro, tem restaurante, tem tudo. Vocês não iam fazer comida se fosse. Ah, mas eu não comia lá nem fudendo. Não, tem tudo. Tem tudo, é bem de boa. Aham. Dizer. Vai lá, eu tô fora. É o tipo de passeio que eu não faço. É... Coisa que eu não preciso me testar. Radiação, beber água do Rio Ganges, tô fora. Não, isso daí eu também não faço, não. Aí vamos lá, agora processo de eletrização. Deixa eu colocar aqui pra ti. Uhum. Processos. Essa parte aqui é o que cai. Aqui tá dentro do conteúdo. Mas, em Uhum. teoria, eletrização. Em teoria, a gente já viu isso lá no ensino médio e a gente sabe. Bem em teoria, assim. Uhum. Aí a gente tem 3. A gente tem o de contato. O de contato funciona quando a gente tem condutores. E aí, vamos lembrar que condutores são basicamente metais. Na realidade, a gente vai ver depois que qualquer coisa pode ser condutora, tá? Mas quando a gente fala em condutor e isolante, a gente fala no dia a dia, numa situação normal. Porque, por exemplo, para eu fazer uma madeira ser condutora, eu tenho que colocar uma voltagem muito alta nela. O ar, principalmente o ar seco, para ele ser condutor, eu tenho que ter uma diferença de voltagem da terra para a nuvem lá em cima muito alta. Então, se eu Não tiver. necessariamente da nuvem, depende do ponto de energia. Porque a gente tem muita ocorrência de arco elétrico, né? Tem. Ou arco elétrico é outra coisa. Tem. Uhum. Aí, por exemplo, tem nas torres de transmissão, né? Não sei se tu já viu de uma torre para tipo, quando elas estão meio assim, de uma torre para outra, às vezes dá esse arco, né? Quando Só começa a que ventar muito, sai o arco assim de uma torre para outra. isso. Mas aí que tá, tem que ter situações que façam o que a gente fala quebrar o dielétrico daquele lugar ali, né? Que aí vai fazer a voltagem vai fazer a carga se movimentar. Então, eu tenho um raio é a carga se movimentando. E aí eu tinha um professor que ele dizia que a voltagem é como se fosse um treinador gritando pro remador para ele remar, sabe? Então, se ele não tiver um grito muito forte, ele não vai fazer os remadores fazer muito certinho. E se não tiver aquele cara lá, cada um vai remar de um jeito, você não vai ter uma corrente elétrica bonitinha e, entre aspas, organizada. Então, quando a gente fala 110 volts, 380 volts, que a gente fala em voltagem, em tensão, aquilo ali é o que vai fazer ou não a carga se movimentar de um ponto para outro. E aí é isso que a gente tem que ver aqui. Nos condutores, isso acontece com uma voltagem muito baixinha. Então, eu não preciso de muita coisa para a carga se movimentar. Um A elétron, por diferença exemplo. potencial. Isso, numa coisa metálica, uma ligação metálica. Vamos voltar para a tabela periódica. Metal com metal. Coisas que são positivas são coisas que não querem elétron. Eles querem perder elétron, igual o cálcio.
O cálcio quer perder elétron. Então, os metais, eles não querem o elétron deles. E aí, qualquer coisa que passar ali em volta e levar aquele elétron, o metal vai dizer, pode levar. Cálcio é metal. Ele é metal alcalino, terroso. Tá na segunda linha aqui, ó. Tá vendo essa escadinha aqui do cubo carbono? Isso eu não lembrava. Tá vendo a escadinha do carbono? Aqui? Sim. Eu tenho o bóron acho que ele também entra, porque essa tabela aqui ela é antiga, ela tem 2 escadinhas, mas pega aqui do bóron, ó. O bóron... Não, bora é metal. Bora é metal. Bóron é esquisito, porque ele faz ligação covalente, tá? Ele é bizarro. Deixa ele quietinho que ele é bizarro, mas não tem problema. Tu pega aqui, ó, do alumínio é metal, silício ele também é bizarro. Mas pega aqui, ó, ele vai fazendo uma escadinha aqui embaixo. Essas escadinhas aí são semimetais, né? Não existe mais semimetais. Eu também aprendi como semimetais. Não existe mais. Agora, ou é metal ou é não metal. Então, aquela escadinha ali, ela tá dividida agora. E aí, nas tabelas mais novas, já aparece a divisão certinho. Tudo que tiver à esquerda dessa escadinha é metal. E tudo que tiver à direita, até os gases nobres, que daí gás nobre é aquela última que eu tirei, né? Então, esse pessoal aqui negativo, eles vão ser não metais. Então, os condutores são os positivos, eles não querem o elétron. Qualquer coisa que passar ali do lado para levar aquele elétron, vai levar. E onde eu tenho movimento de elétrons, eu vou ter um choque, eu vou ter um raio, eu vou ter uma corrente elétrica ali. Tá? Então, com metais é muito fácil. Então, eu vou te fazer uma pergunta idiota. Por que uma barra de alumínio na atmosfera ela não dá choque de uma maneira direta? Dá. É que você nunca tomou choque de alumínio. Eu já tomei, quase fiquei grudado na maçaneta lá de casa. Claro que dá. Não, ela dá se você tiver com estática. Se você ficar esfregando a mão no cabelo, ficar segurando alguma coisa que esteja energizada e você botar a mão, tu vai tomar ali. Mas eu digo assim, numa condição do dia a dia, você pode pegar numa peça metálica que você não vai tomar um choque, necessariamente, a não ser que ele esteja energizado, eletrizado por alguma coisa. Tá, mas ele se eletrizar é extremamente fácil. Você eletrizar um plástico é difícil. Não, isso sim. Então, é aí que entra. Tá. Porque ele se eletrizar significa que é o ato dele perder elétrons, ou seja, qualquer coisa tira elétron dele. No caso do metal, sim. Uhum. Porque pode ser ganhar elétrons também, tá? Pode ser ganhar elétrons, pode ser perder elétrons. Pode ser as duas coisas. Eu posso ter cargas positivas ou cargas negativas ali. E aí é aí que eu tenho que cuidar, tá? Porque quando eu estiver falando do que eu vou colocar agora, eu vou estar falando de um objeto grande. Eu não vou estar falando em nível atômico, eu vou estar falando em nível de uma... A gente vai trabalhar com esfera para não entrar em outros detalhes, né? Mas eu posso estar falando de uma bola de alumínio grande. Eu posso estar falando de uma bola de plástico. Então, são coisas grandes, tá? Macroscópico, não vai ser algo no nível atômico. Porque eu vou colocar movimento de cargas positivas, mas não estou falando de prótons. É isso que tem que lembrar. Quando a gente está falando aquilo ali, não estou falando de prótons. Ele vai perder ou vai ganhar, mas eu posso estar falando de um íon, por exemplo. E aí tem que ter cuidado, tá? Não, vou estar sempre falando de elétron. O ganhar ou perder, mas é sempre elétron, o próprio nuclear. Se eu estiver falando de átomo, sim. Aí que tem que ter a diferença. Eu estou falando de um átomo, ou eu estou falando de algo maior, e aí eu posso estar falando, por exemplo, de uma molécula. Eu posso estar falando de um cátion, de um ânion. Porque eu não preciso perder elétron, eu posso perder cálcio 2+. Você pode perder a partícula. Isso. A partícula tem que cuidar, que partícula é próton e elétron, tá? Mas eu posso perder o átomo o pacote inteiro. todo, o elemento inteiro. Isso. Eu posso perder o átomo inteiro. Exatamente. É essa que é a diferença. Conseguiu separar as duas, botar cada uma na sua caixinha? Porque isso é importante. Sim.
Eu posso estar falando em nível atômico, e se eu estiver falando em nível atômico, aí eu só ganho ou só perco elétron. Mas aí eu estou falando de um átomo. Agora, quando a gente está falando de coisas maiores, eu posso perder coisas positivas, porque daí eu não estou mais falando lá do átomo, eu estou falando de algo maior. E aí eu posso estar perdendo uma molécula positiva, eu posso estar perdendo um cátion, eu posso perder coisas positivas. Tá? E aí é isso que a gente vai colocar aqui. Nos processos de eletrização, a gente está falando de coisas maiores. O processo de eletrização por contato, ela é bem simples, assim. Eu vou pegar duas esferas metálicas, uma está carregada, a outra não. Ou vou fazer uma carregada e a outra não. Depois eu faço outro sistema. Então, uma está aqui e a outra está aqui. Essa daqui é a primeira situação. Essa primeira carga aqui, ela tá assim. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Vamos botar mais uma, 6. Numa segunda situação, eu encosto as duas. Deixa uma pertinho da outra. O que a carga vai fazer? Ela vai se distribuir... De maneira igual. Vai ficar 3 por 3. Isso só acontece com condutores. Essa distribuição só acontece com condutores. Tá? Em isolante não vai acontecer isso. Aí, na terceira opção, no terceiro passo, o que eu vou fazer? Eu vou separar elas de novo. Então, uma tá aqui e a outra tá aqui. E aí, a gente tem a regrazinha básica de que ela vai se distribuir igualmente entre as duas. Sim. Tá? Então, o que a gente tem aqui é que a soma algébrica, bem algébrica mesmo, a soma algébrica das cargas que eu tenho tem que se manter. Sim, equilíbrio. Isso, Equilíbrio perfeito. eletrostático. Se eu tiver uma carregada positiva e uma carregada negativa, o que acontece? Ó, primeiro passo. Eu tenho essa. Se tiver uma carregada positiva e outra negativa... Esse daqui tem 1, 2, 3. Essa daqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu colocar as duas juntas... Ela vai roubar 3, ela vai roubar 3,5 da outra. Porque se a outra tem 7 e a outra tem 3, vão sobrar 4. Ela vai ter que manter equilíbrio estático, vai ficar 2,5 para cada lado. 2 para cada lado, perdão. Melhorou. Vou encostar as duas aqui, ó. Encostei. Ficou esquisito, mas encostei as duas. Num terceiro passo, 3 vão se anular, 3 cargas. 3 se mata. Corta 3 com 3, sobra 4. Aí quando você desencostar, vai ter 2 para um lado e 2 para o outro. Isso aí. Mais 3 de que jeito? 2 de que jeito? 2 positivas, né? Porque era que tinha. Isso. Sim. Isso aí. Isso aí. É isso aí que tem que fazer. Essa é a de contato. O outro processo que a gente tem é o por atrito. Aí você já me deu um exemplo disso aí. Se no caso desse, ele pegasse uma negativa e encostasse numa neutra, ia continuar igual. Não, aí é o mesmo caso da positiva lá em cima. Ia distribuir a carga negativa? Uhum. Tá. Distribui a negativa. Ele sempre vai distribuir. Por que a gente usa esfera, principalmente no início aqui, e depois quando a gente tá trabalhando lá, mais pra frente, a gente acaba colocando esferas? O que é um para-raio? Que é um nome infeliz, vamos já colocar disso daí de... Ai, meu Deus, eu tô com muita dor. Para-raio é um dispositivo que a gente coloca geralmente em cima de prédio, uma forma pontiaguda para poder puxar, e eu acho que tem uma bolinha na ponta, né, que é para poder justamente fazer a distribuição geométrica das cargas. Na hora que você distribui. Não, ele é pontudo. Ele é pontudo mesmo. Pontudo. Ah, então é isso. Ele é pontudo, porque existe uma coisa que se chama poder das pontas. Se você não tem algo redondo, as cargas vão se concentrar onde você tem pontas. Sim.
Tá, eu posso colocar metal no micro-ondas? Nem a pau. Só Mas se e eles por que que o estragar a lado de comida dentro lá. dele é feito de metal? Por que que o quê? O O lado de lado, o dentro lado de dentro do teu metal? micro-ondas é metal. Pode ir lá olhar, levanta e Tá, vai lá mas ele olhar. não, ele não vai reagir com outra coisa metálica. Mas não reage, é físico. Micro-ondas é físico, não tem reação química. Não, quando eu falo de reação de cargas. Não Que na tem. hora que você. Ele tem o. Porra, esqueci o nome, o magnetron. É um indutor eletromagnético. Que ele tem... Não, então esquece. Tô pensando na eletrônica. Uh-uh. Tô tentando fugir para tentar dar uma resposta. Vai, desisto. Você pode colocar uma esfera dentro do micro-ondas, tá tudo bem. Não vai acontecer nada. Se eu botar uma Aonde? bola de ferro dentro do micro-ondas, ele não explode? Não. Mas se você colocar um garfo, uma faca, eles têm ponta. Aí vai Vai fazer abrir o igual aço. eu. Olha só o que eu fiz. Eu ganhei um chocolate. É um daqueles. Como era o nome? Talento. Sabe os talento? Aí era talento, chocolate preto. Como é que é? Chocolate. Aquele que quase não tem. Que é virado em cacau. Sabe? Aquele bem preto. Ele é Ah, duro pra caramba. Dark. Daí, dentro dele, no meio dele, era recheado. Era um famosinho lá que tinha. Fui morder aquela titica, isso foi perto do meu acidente, eu não tinha força pra nada. Fui morder aquela tranqueira lá, não consegui morder. Queimou a boca. Não, eu só não conseguia morder ele. Aí o que eu fiz? Vou botar no micro-ondas alguns segundos pra derreter. O envoltório dele é plástico, taquei no envoltório dele mesmo assim. Só que eu Cheio não de alumínio sabia. dentro. Aparentemente, eu sou o único ser humano na face da Terra que não sabia que entre duas camadas de plástico tem uma camada muito fina de alumínio. Pois é. E onde eu rasguei o pacote, não ficou ponta ali. Foi 2 segundos dentro do meu micro-ondas e saiu raio para tudo quanto é lado. A sorte é que eu não confio em nada. E aí eu puxei da tomada na mesma hora. Tu não tem noção. Aquilo foi um festival de raio. E aí, quando eu fui pegar o dito cujo do chocolate, estava queimado. E sim, a pessoa fez engenharia química, fez física, dá aula disso e fez essa cagada. Mas é que eu não sabia que tinha alumínio ali dentro. Pra mim era plástico. Aí quando eu fui contar pros outros, as pessoas, quando eu falei, tu não botou aquilo ali no micro-ondas, tem alumínio. Gente, como é que vocês sabem que tem alumínio e eu não sei que tem alumínio ali dentro? Ai, meu Deus do céu. Eu vou morrer aqui. Deixa eu concentrar de novo. Eu vou te Eu distrair parei, então, porque uma amiga minha, quando eu contei isso pra ela, ela eu disse: parei na parte que você falou que foi raio pra tudo que é lá. o filho dela botou o celular dela dentro do micro-ondas e ligou. Ela disse que foi pior ainda. O filho dela fez o quê? Botou um celular dela dentro do micro-ondas e ligou. Ela nunca mais teve micro-ondas depois daquilo. Isso traumatizou. Cara, eu vou te falar uma parada que eu vi a minha mulher fazendo e até hoje eu não sei por que não deu merda. E quando eu vi ela fazendo, cara, ela tomou um esporro, mas foi um esporro. Tadinha. A gente tem um. Hã? Tadinha. Não, a gente tem um pratinho, eu acho que por causa dessa. Graças a Deus, é porque não tinha ponta. O negócio era todo fechado, é tudo redondinho. Era um disquinho. Uhum. A gente tinha um pratinho de ferro que ela botava a comida aquela comida molhada do gato, só que aquilo tinha muita gordura. Então, o que ela fazia? Ela botava água para poder, porque ela fazia o gato beber água através da ração, porque o gato não gosta de beber água, não gosta de molhar o bigode. Ai, E aí, para esquentar e soltar a gordura, ela esquentava no micro-ondas. ela botou o prato. Ela botava um pratinho de metal lá dentro. E nunca Com deu a comida do nada. gato dentro. Nunca deu nada, tudo redondo. Porque é redondo. É isso que eu tô te falando. Não é que você não pode botar metal dentro Cara, do isso foi um micro-ondas. rabo, mas isso foi um rabo que eu não tinha a menor ideia. Para mim, não pode botar metal no micro-ondas, acabou. Mas é que vai explicar. Ó, você que é engenheiro. Caralho, cara. Aí eu olhei aquilo e falei, não, velho, tu não tá fazendo essa porra, não pode.
Ó, tu que é engenheiro, tu que trabalha com obra, o quão fácil é você conseguir convencer os pessoal a usar EPI? Que não usam. Você pode explicar, você pode Usa, falar usa, mas é na difícil. briga, né? Ou quando você tá ali perto, que você vira as costas e eles puderem tirar, eles tiram. Ou só se eles têm o caso do, fulano caiu uma viga de não sei quantos andares, ou que nem o pai de um amigo meu que caiu de 20 andares. 20? Quantos andares foi que o de cujo caiu? E a sorte foi o capacete na cabeça dele, porque senão ele tinha virado farofa. Não sei de qual andar que foi que ele caiu. Mas enfim, não usa. Eu comprei cloro concentrado. Porque, enfim, para as coisas que eu queria fazer lá em casa era mais fácil do que eu ficar comprando, gastando um dinheirão com que boa. Um negócio de 5 litros de cloro concentrado era R$ 30. Eu tenho até hoje ele aqui em casa. Acho que a última vez que eu vi ele tava aqui. Não, eu já guardei. Tava aqui do lado. Aí fui emprestar ele lá pra minha amiga. E eu falei pra ela, você pega uma tampinha, dilui em 2 litros, você faz uma garrafa de água sanitária de mercado. Uma tampinha do produto, em 2 litros de água, vai fazer a água sanitária do mercado, que já é complicado. Tipo, tem gente que usa água sanitária de mercado pra limpar banheiro fechado e passa mal. Sim, eu, inclusive. Aí, o que a Bonita fez? Ela não me usou o negócio puro. Eu tinha ele mais da metade. Ela me entregou com 2 dedinhos só. Eu disse, Léo, tu já usou tudo. Eu botei puro mesmo, não diluí nada que... Pra que diluir? Eu disse, tu não passou mal? Não. Mentira, passou mal pra caramba, né? Eu só olhei pra ela e disse, cara, nunca mais. Porque eu expliquei. Aí eu disse, não me peça mais. Porque eu vou falar pra você o que eu falei pra minha vizinha lá em casa. Você quer se matar, você se mata sozinha? Não vou ter o áudio. Travou onde? Oi, tá me ouvindo agora? Ih, tá travado. Oi? Ian? Tá me ouvindo? Eu acho que agora caiu. Agora eu não tô te vendo nem te ouvindo. Ixi, mas eu tô te ouvindo. Não, agora eu tô te ouvindo de volta. Tá ouvindo Voltou teu agora? som. Tá, pra mim não, Sim. pra mim ficou igual aqui. Mas tá sem imagem. Hum, deixa eu tentar fazer uma coisa, ver se melhora. Desligar lá. Enfim, o pessoal não usa, né? Depois eu vou te mandar um vídeo. O que foi? É que o pessoal não escuta o que a gente fala, né? E aí o que eu ia te falar é isso. Você fala pra uma pessoa que determinado tipo de coisa de metal pode ir no micro-ondas e determinado não pode, não vai dar certo. Então. Não, eu prefiro cortar zero. Eu não uso nenhum. É isso que eles fazem. Não pode botar metal. Pronto, daí ninguém põe metal e. A menos que seja eu Aí que você não fala, sei. não pode botar coisa com ponta. O que é coisa com ponta, coisa sem ponta? Ah, então. Melhor dizer que não pode e Mais seguir com a seguro. vida. Tá, o puro atrito. O puro atrito tu falou pra mim. Se tu pegar um pente e esfregar no cabelo. Você está carregando ele positivamente. Depende. Ou negativamente. Ou negativamente. Aí que tá. Então, aqui, ó. Deixa eu botar esse trem mais pra baixo, que daí eu boto o nome dela. Por atrito, tem que ser isolante, tá? Ele só vai funcionar com isolante. 2 isolantes. Por quê? Porque, na verdade, ele vai ficar com toda a carga pelo lado de fora, como se fosse uma indução, né? E que tá? O condutor, sim, que é essa que é a diferença. Tá vendo onde que eu coloquei aqui as cargas? Uhum. O condutor fica do lado de fora. O isolante vai ficar dentro exatamente onde tá. Ué, como assim? Ele é isolante, ele não vai ter movimento de cargas. Como é que ele carrega a ponta da caneta? Só a ponta da carga fica caneta. dentro do material? Então, aqui, ó. Deixa eu pegar eu tenho uma agulha aqui. Essa agulha. Se eu esfregar essa ponta aqui no meu cabelo, essa ponta vai ficar eletrizada. Mas o resto não. Uhum. O resto dela vai ficar neutro.
Ah, sim, entendi o que você está falando. Então, ou seja, se eu esfregar essa vara de metal no cabelo e botar perto do monte de papel, só vai Não vai grudar papel acontecer na ponta nada. dela. Não vai atrair Só vai grudar papel. papel na ponta. Isso. Porque o que, que acontece com o metal? A carga vai se distribuir igualmente em toda ela e vai passar para minha mão. Então, antes de chegar no papel, já neutralizou com a minha mão. Certo? Entendi. Agora, se eu tenho uma coisa que é isolante, ele vai ficar a carga só naquele lugar ali. Só ali. Perguntar, isso é o princípio, por exemplo, quando eu faço a treta entre duas pilhas, para poder dar aquela carguinha dela funcionar mais um pouquinho? Quando você faz. Atrito com duas pilhas. Hum. Por exemplo, às vezes você está precisando desligar alguma coisa no controle remoto. Ah, vou desligar a televisão. A pilha do controle remoto está acabando. Aí você tira a pilha, você esfrega uma pilha contra a outra, e depois você coloca no aparelho e você consegue desligar. É o ato de tirar e colocá-la de novo, não precisa esfregar. Se você tirar ela e colocar de novo, ela já vai funcionar mais um pouco. Mas é porque ali é uma reação química que tem ali dentro. Quando você tira, você Quando eu interrompe. esfregar a pilha, não faz diferença nenhuma. Não. Porque eu só tiro ela, espero um pouquinho e boto de volta. Eu nunca esfreguei. Mas eu vivo fazendo isso. A minha pilha do meu controle remoto, ela faz uns 4 meses que ela tá avisando que eu tenho que trocar a pilha. E eu faço isso. Aí quando tirar e colocar não funciona, eu troco de posição. Tipo, uma tava direita, esquerda, eu inverto elas. Pronto. Já funciona mais 2, 3 semanas sem ficar me incomodando com a mensagem. E aí você continua usando. Eu fazia rodízio com as minhas pilhas, tu não tem noção. Quando eu era criança, eu peguei a época dos Alckmin, né? Eu também. Aí a pilha nova era um caos, tu não tem noção. Eu e porta de banco era um problema. A pilha nova, ela ia para quando eu usava fita cassete, que daí precisava de muita energia. Aí ela não funcionava mais para tocar a música, começava a ficar muito lento. Começava a perder força, aí você tinha que Aquela trocar o outro. pilha ia para rádio. Quando eu queria escutar rádio no Walkman, era aquilo ali que eu escutava. Não dava mais no Walkman, eu tinha um outro radinho que era de pilha, que aquele lá funcionava perfeitamente. A pilha ia para aquele radinho ali. O radinho parava de funcionar e ia para o meu relógio. Aquele reloginho de mesa, assim, a pilha ia para lá. Daquele relógio ali, ela ia para o controle remoto. Do controle remoto que ela ia para o lixo. Gente, que macumba é essa que tu faz? Que a porra da pilha tá acabando, tu faz ela durar. É, porque na verdade é que as coisas precisam de níveis de energia diferentes, né? Você precisa de muita energia para rodar uma fita cassete, você precisa de pouca energia para rádio. O outro rádio que eu tinha, ele era muito antigo, Era ele menos precisava de menos potente, ainda. comia menos. O reloginho que eu tinha, os ponteiros eram super pequenininhos, é um sistema de 2, 3 engrenagens ali que não precisa de muita energia para funcionar. E o controle remoto, menos ainda. E ainda tinha essa mandiga de tirar do controle remoto e botar de novo para continuar usando. Então as minhas pilhas, elas iam pro lixo quando elas tipo não tinha mais o que fazer. E aí eu tinha potinhos, essa pilha para isso, essa para isso, essa para aquilo ali. Teve uma vez que eu tive que ficar entrando e saindo de, tipo, eram 3 bancos um do lado do outro e eu tive que ficar entrando e saindo de um banco pro outro a tarde inteira. Chegou uma hora no Itaú que me irritou. Eu olhei pro segurança e eu falei pra ele, você vai ficar com a minha mochila, porque eu não aguento mais entrar e sair aqui, você sabe o que tem aqui dentro. Você sabe que eu tenho 20 pilhas aqui dentro e tem que tirar todas. Porque barrava, e só barrava na porta do Itaú, nos outros bancos não barrava. Aí eu peguei a mochila e larguei ele pra ele. Ele, moça, tu não pode, não quero saber, você vai cuidar da minha mochila. Fui lá pra dentro, saí, entrei e ele lá com a mochila do lado do pé dele. Nunca mais o cara me incomodou. Mas é porque tava cheio de pilha. Então, assim, não precisa se atritar, tá? O que acontece com a pilha? É uma reação química. A pilha, ela é química ali Uhum. dentro. Então, e ela, se eu não me engano, cadê? Eu tenho uma pilha aqui. Eu sempre tenho pilha em roda de mim. Essa daqui ainda tá amassada. Essa daqui é de... Ela só fala que não tem metais pesados, mas de que ela é? Ela deveria dizer do que ela é. Aqui, não, tarará. Nossa, umas letrinhas miúdas. Não, ela não diz do que ela é.
Pilha vagabunda, né? Cara, a gente tem uma lojinha aqui que vende essa pilha. Alfacel. Você paga R$3, vem 4 pilhas palito. Ah, Mas tô ligado, dura pra tá? caramba. 4 pilhas palito, R$3. Pensa, É isso porque é uma pilha ruim, né? Você acabou de depreciar a bichinha aí, te atende. Mas ela funciona pra caramba, ela funciona mais que Duracell. Eu gosto dela. Mas tipo, não tem nada de informação, né? Veio sei lá eu da onde essa pilha. Mas ela é boazinha, barata, bem boa. Então, assim, enfim. A diferença de isolante e atrito é essa, tá? Você não vai precisar fazer aqui. É que o que acontece? Quando você tira ela dali, você interrompe a reação química dela. E aí, quando você bota de novo, a reação química acontece de novo. Então, você tá interrompendo o circuito, botando o circuito de novo. E aí ela dura um pouquinho mais. Mas é aquela coisa que a física não explica, mas dá certo. Pode fazer que dá certo. Dióxido Aqui. de manganês e zinco em pó. Como? Dióxido de manganês, zinco em pó e hidróxido de potássio. Isso, por aí. Não, eu acabei de ver. É isso. Ah, que tem na pilha? É. Pode ser. Da marca Alfacel. E ainda Tá. fala assim, com máxima precisão. Ótimo. Perfeito. De que lugar que é? Não diz aí de onde que é? A fonte? É. Gemini Pro. Aí não tá ótimo, porque essa daqui não tem informação nenhuma. Tá, aí aqui, ó, o que a gente vai fazer? Dois isolantes dois isolantes diferentes, né? Tem que ser de materiais diferentes. Vamos voltar. Ok. Bota 2 TDAHzinhos junto, é isso. A gente vai e volta. Tribo, lé. Terminação às 2 horas da manhã. Aham. Vai trabalhar amanhã de manhã? Vou dormir amanhã de manhã. Então tá bom. Eu vou. Eu não vou pegar a estrada pro Rio, mas tudo bem, vamos embora. Meu Deus, de São Paulo? É. Você vai pegar a Eu Serra vou. da Arara ali? Sim. Meu Deus, Gui. Qual o problema? Eu peguei aquilo lá me apertando, que ódio. Falei pra minha professora, né? Prof, eu vou lá no Rio de Janeiro ver a Cris, que é uma colega minha, né? Aí eu disse, tá, mas eu tô apavorada com aquela Serra das Araras. Ela, não, vai pela 101, que é uma linha reta. Você chega reto no Rio de Janeiro e não tem serra nenhuma. Tem certeza, prof? Porque eu lembro da Serra das Araras. Não, pode ir, vai dar certo. Tá, cheguei em São Paulo, só subida, cara. 3 horas de subida atravessando o estado de São Paulo. Grande pra caramba, né? E eu só subindo, só subindo, só subindo. Passei a Aparecida e só subindo. Eu disse, gente, Rio de Janeiro fica no litoral, vou ter que descer uma hora. No que eu pensei isso, e já tava perto do Rio de Janeiro, né? No que eu pensei isso, como é que é? Descida da Serra das Araras, começa daqui 2 quilômetros. Eu, tipo, vagabundo, vou ter que pegar a Serra das Araras porque não tem mais retorno. Cara, que ódio. O que eu subi em 3 horas, eu desci em 40 minutos. 2 caminhões na É minha isso. frente. Um dos caminhões não conseguia fazer curva. Era É eu quando você segurando os for carros para. Se você atrás. quiser fugir do trânsito, você tem que ir pela praia. Aí você tem que ir por Santos. Não, mas Aí você daí desce aí por eu pego a Ubatuba. Serra do Mar, você tá doido? Que essa daí é pior. Serra do Mar é pior ainda. Daí pega a de Angra ali. Meu Deus, nem pensar. Aquela lá a gente chegou os 3, cara. Tava 2 amigos meus, né? O Sérgio dirigindo, a Sônia na frente e eu atrás. Nós chegamos 3 com o pescoço duro. Porque as curvas que tem naquela serra ali são horrorosas. Você tem que passar 10 km por hora para conseguir fazer a curva sem invadir a pista contrária. É horrível. Eu quase Prefiro a Serra morri, das né? Araras. O problema da Serra das Araras era o caminhão. Porque ela Muito não era caminhão. tão terrível. Só que o caminhão, ele Não, era não. de boa. Só não pode disputar com o caminhão. Se disputar com o caminhão, você Isso, aí que arrebenta. tá. O caminhão, ele não conseguia fazer. Ele era muito grande, né? Então, quando ele ia fazer a curva, ele invadia a outra pista. E aí eu já tinha percebido, eu tava segurando os carros atrás de mim. Então, quando eu via que, tipo, ali na frente tem curva, ele não vai conseguir fazer, eu botava o carro no meio das duas pistas para segurar.
Só que às vezes eu tinha que olhar no espelho e vinha um retardado querendo cruzar todo mundo. Tipo, você vê que tem uma fila de carro numa serra. Você não ultrapassa todo mundo que nem um maluco. Tinha uns doidos que... Aí, quando vinha esses malucão, eles já vinham fazendo sinal, eu botava ali, aí eu fazia sinal pro caminhão, o caminhão fazia meio assim, ele deixava ele passar. Vai com Deus. Sabe que ele vai com Deus? Quer passar, passa. Mas, e isso também, acho que porque antes disso a gente pegou... Onde é que foi que nós pegamos um acidente? Nós pegamos um acidente bem feio na estrada, que também foi sinistro, porque até o raciocinar o que estava acontecendo, eu tinha passado o posto. Tava assim, tipo, o último posto dos próximos 20, 30 quilômetros. Então, tipo, você tem que abastecer, vai aqui, né? E aí, bem em cima, tinha aviso. Acidente grave à frente, congestionamento de mais de 2 quilômetros, tudo parado. A gente subiu o morro, paramos lá em cima, era de madrugada, tava todo mundo parado lá em cima, caminhoneiro, tudo, desligamos o carro, desligamos o motor, ficamos mais de 2 horas lá em cima, todo mundo parado de madrugada. E aí na descida da serra, eu acho que já tava todo mundo meio amiguinho, sabe? Tá, o que eu ia te falar da série triboelétrica? Normalmente ele vai te dar a série ou assim em pé, ou pro lado, tá? Mas ele vai te dizer quem que é o positivo, quem que é o negativo. Se a gente atritar lã, por exemplo, e vidro, eu vou seguir essas setas aqui do lado. O vidro tá mais para cima, o vidro vai ficar carregado positivamente. E a lã vai ficar carregada negativamente. Se eu botar esses dois juntos. Entendeu a ideia? Entendi. Se eu Tá na ordem de positividade e negatividade, igual a tabela. Isso. Se pegar o elemento de cima é mais positivo e o plástico é o mais negativo de todos. Isso. Se eu pegar lã e algodão, por exemplo. Então, ó, vou pegar esse e vou pegar algodão. Agora, aí já muda. Aí a lã fica positiva e o algodão fica negativo. Isso. Perfeito, é isso aí. E aí, o que acontece? Aquele que ficou positivo... Aí, esse daqui eu posso falar de elétrons, tá? Aquele que ficou positivo perdeu elétrons. E aquele que ficou negativo ganhou elétrons. Aqui eu tô falando de elétrons, tá? Agora tu arrebentou minha cabeça no meio. Porque lá em cima estava ao contrário. Mas lá estava em nível atômico. Aqui você está falando de partícula. Perfeito. Não tá ao contrário. O positivo perde elétrons. Ele perdeu coisas negativas. Ele perdeu dívida. Se você perde dívida, como é que fica teu saldo? Não. Tá. Pensa em dívida. Pensa que, ó, o teu salário é fixo e o que tá variando é o teu nível de dívidas. Se você tem dívidas e ganha dívidas, você fica com teu saldo mais negativo ainda. Se você tem dívidas e perdeu, você pagou algumas dívidas, elas sumiram, você fica com teu saldo positivo. Tá? É dívidas. Nós estamos ganhando ou perdendo dívidas. O que a gente já vai começar a cuidar aqui? Quando a gente está falando de eletrização por contato, se eu tiver um corpo neutro e um corpo carregado, no final das contas, os dois vão ficar com o mesmo sinal. Sim. Se é positivo vai ficar positivo, se é negativo vai ficar negativo. E o que for contrário se anula. Isso. No caso do atrito, eu tenho 2 isolantes diferentes e cada um deles vai ter um sinal, um positivo, o outro negativo, porque um ganhou elétrons e o outro perdeu elétrons. E a quantidade é a mesma. Se um perdeu 2 elétrons, o outro ganhou 2 elétrons. Na natureza, nada se cria, nada se perde. Sim. A quantidade que um ganha, o outro perde. Então, o que esse daqui perdeu, veio para cá. É quase entrópico. A quantidade é a mesma. Lembra de Lavoisier, né? Isso? Oi? Isso é meio que quase como se fosse uma entropia, né? É Lavoisier, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma ou se transfere. No caso aqui está se transferindo. Eu não posso perder 2 elétrons e ganhar 3. Da onde que surgiu esse outro? De onde ele veio? Ele tem que vir de algum lugar.
Então, ele não pode surgir do nada. Seria bom se a gente pudesse fazer isso com dinheiro, né? Surgir do nada. Porra. Fazer La Casa de Papel. E o último que a gente tem é o por indução. Indução não pode ter contato, tá? Não tem contato. É de longe. Então, o que acontece na indução? Ela é por etapas. Primeiro, eu tenho um objeto carregado e um objeto neutro. Vamos botar cargas positivas aqui. Tanto faz quantas são, não importa quantas são. Aí, num segundo momento, eu vou aproximar os dois, sem encostar. Então, eu vou pegar isso aqui. Vai botar dentro do mesmo campo, vai aproximar eles. Isso, vou botar eles pertinho. Vou pegar esse carinha aqui e vou aproximar desse aqui, sem tocar. Quando eu faço isso, eu tenho que lembrar que o meu objeto que é neutro, ele tem cargas positivas e cargas negativas. Sim. Então, ele vai aproximar as coisas contrárias dele, os opostos se atraem. Sim. E vai afastar as positivas. Perfeito. Na mesma quantidade. 1, 2, 3, 4, mais um aqui, 4. Mesma quantidade, tá? Porque ele era neutro antes. Então, aqui você tem que cuidar que tem que ser a mesma quantidade. Porque se eles pedirem para você representar e você botar 3 positivas e 2 negativas, não pode. Eu quero colocar só 2. Põe só 2, mas tem que ser 2 da mesma quantidade porque é um corpo neutro. Mesma quantidade. Aí, na terceira etapa, o que a gente vai fazer? A gente vai aterrar ele. Então, a gente vai pegar esse sistema aqui e vai colocar um fio terra. Cara, eu acho que eu viajei, eu não entendi onde que entra o aterramento aí. No neutro. Não, mas por que vai botar o fio terra aí? Porque eu quero que esse meu neutro não seja mais neutro. Tá. Então, eu vou aterrar ele. Isso daqui é um fio terra. Perfeito. Ele vai eliminar as cargas positivas. Perfeito, isso aí. As cargas positivas vão descer. Porque as negativas vão ficar atraídas pelo positivo do outro. Exatamente. Ele vai fazer a indução e vai negativar a outra partícula. Isso aí. Numa quarta etapa, vou esperar um tempo, porque não é automático, né? Não é instantâneo, tem que esperar. Numa terceira etapa, eu vou eliminar o fio terra de novo. Olha a loucura. Não fui eu que fiz isso, foi ele que fez sozinho. Ah, minha mão tava ali. Tá. Então, numa quarta etapa, eu tiro o fio terra. E aí, eu tenho isso aqui. Numa quinta etapa, eu afasto aquela partícula que está carregada ali no início. Uhum. Então, afastei de novo os dois. E aí, nesse momento aqui, essas 4 cargas aqui vão se distribuir ao longo do objeto. Isso. Se ela vai se distribuir ao longo do outro, o que eu tenho aqui? Um condutor ou um isolante? Se ela vai se distribuir ao longo do quê? Ao longo da esfera. Ela não vai ficar num cantinho, ela vai se distribuir. Um condutor. Isso. Então, aqui a gente tem condutores. E a carga deles é contrária. Falei certo? Uhum. Ah, tá. E a carga deles é contrária, tá? Sim. Então, ó, aqui, cargas contrárias. Aqui, cargas contrárias. E aqui, cargas iguais. Iguais. Mas vão ser contrárias, mas vão ser proporcionais. Isso. Não, aonde?
no último. Não, mas nem entra nesse detalhe, porque a gente não viu força ainda. Não precisa Não, botar mas que é proporcional. Não, mas se eu tiver um elemento neutro por indução, a concentração de elementos negativos lá não vai ter que ser proporcional ao positivo da indução? Ou não? Vai depender do Não, material. sim, mas a gente não, nesse ponto aqui nem bota isso para não. A gente não fala, a gente não entra nesse detalhe porque a gente ainda não viu força eletrostática. Isso daqui é bem o iniciozinho. Uhum. Então, sim, faz sentido o que tu falou, mas é mais complicado do que isso, não é tão simples. Uhum. Depende da distância, depende de várias coisas ali dentro. Então, a gente só Perfeito. fala isso, tá? Perfeito. Porque aí você vai estar com equilíbrio de cargas. Isso, Perfeito. isso. E é só isso. Uhum. Essa parte ali, deixa eu ver. Aqui. Não, deixa eu pegar. Deixa eu pegar tudo, daí eu deleto. Caiu disso aqui 2 exercícios nas APs. Só que são exercícios que foram tirados da aula prática. Tu vai fazer aula prática, né, também? Laboratório? Vou ter que ir, né? Vou só assinar e ir embora. Por quê? Porque eu já fiz essa aula caralhadas vezes, né? Mas eu vou pedir pro cara rebobinar, porque eu não lembro mais. Ah, tá. Porque o que cai dessa parte aí Já é a nas terceira ou AP... quarta vez que eu tô tentando fazer física. Oi? Já é a terceira ou quarta vez que eu tô tentando fazer física. Não, agora você vai passar bem, você vai ver. O que caiu nas APs desse conteúdo aqui foram coisas que foram feitas na aula prática. Então, foram lá, fizeram na aula prática e aí botou uma pergunta dessas na AP, entendeu? Então, tipo, eles tiram o que foi feito do laboratório e ali. Só que, assim, só teve 2 questões disso. Em todos esses anos, só 2. AP1, P2, AP3, desde... em 2 semestres. Então, sei lá, talvez caia, talvez não, né? Mas, enfim, vamos lá. Olha só, você esfrega um bastão de plástico com um pano até eletrizá-lo. Quando a gente faz isso aqui, qual que é a primeira coisa que ele está fazendo? Qual o primeiro processo que ele faz? O esfregar um bastão de plástico com pano. É o processo 2. Está fazendo fricção. Isso. Não vou Isso, por lembrar o atrito. nome do atrito. Isso. Uhum, perfeito. Quando a gente faz por atrito, um fica positivo e o outro fica negativo. Uhum. Suponha que esse processo arranque elétrons do pano. Quando a gente arranca elétrons do pano, a gente está deixando ele positivo ou negativo? Pensa na dívida. Você está arrancando dívidas. Negativo. Não, positivo. Positivo. Uhum, você está perdendo dívidas. Então, tá perdendo dívida. Isso, perfeito. Esse daqui vai ser o pano, por consequência, o bastão. Vai ficar negativo. Isso. Vai pagar na conta do outro. Em seguida, você aproxima o bastão de um pequeno pedaço de papel na mesa. Você observa que o papel é levemente atraído pelo bastão. O papel que ele botou ali pertinho, ele é neutro. Ele só aproximou, ele não tocou. O que foi atraído do papel? A carga contrária, né? Sim. Então ficou o positivo para lá e o negativo para cá. Negativo para o outro lado, isso. Perfeito. Agora vamos responder. Na letra A, represente o bastão e o papel na folha, indicando sinais positivos e negativos e distribuição de carga de cada um deles em 2 situações. Quando muito separados e quando próximos um do outro. Então, na letra A, quando eles estão separados, a gente vai isso ter... foi questão de prova. Foi. Tem que ser desenhista no CBR, cara.
Ah, tem. Tu vai ter que desenhar campo elétrico. Aqui você coloca assim, ó. Separados. Esse aqui tá aqui. Bota o papel lá do outro lado. E aí o papel você faz... Eu botei quantos ali, né? 3, né? 1, 2, 3. E aí você coloca 3 aqui. 1, 2, 3. Põe assim. Intercala eles. E aí ele tá neutro. Certo? Sim. Quando eles estão próximos. Aí você faz aquele esquema lá de cima. Vai botar o bastão todo negativo. Isso. Porque ele é um isolante. Então é vidro, né? Acho que é. Cara, eu vou ter que decorar essa tabela. Eu sou metódico. Eu vou ter que decorar essa porra dessa tabela. Aí vai chegar na prova. A tribo elétrica? Não, olha aqui pra mim. A tribo elétrica? É, aquela da seta pra cima da seta pra baixo. Não, nem perde teu tempo. Eles são obrigados a dar. Nem perde teu tempo. A série tribo elétrica, ele tem que te falar. Ou ele vai ter que te dar alguma informação, tá? Você não é obrigado a saber aquilo ali, porque a série tribo elétrica entra todos os materiais que existem no universo. E tu jamais vai decorar aquilo ali. Quer dizer, jamais. Não vou botar isso aqui. Daqui a pouco tu vai fazer. Mas... Pode ser realista, não vou. Não tem necessidade. E aí, aqui. Eles fazem a gente decorar umas babaquice, tá? Mas isso daí não entra nas babaquice que eles fazem a gente decorar. Esse daqui você faz ele bem separado. Tá feito. Então, próximos e separados assim. Letra B. Sim. No mesmo desenho, esboce as linhas de campo nessa região. Vamos deixar essa pra depois, porque a gente não viu linhas de campo ainda, tá? A hora que a gente vê linhas de campo magnético... A não ser que tu lembra de campo elétrico. Tu lembra? O campo elétrico vai ser... o negativo vai positivo. Ó, igual e aí você vai fazer o arco de fora, vai fazer uma teia de aranha para fora e o de dentro vai se conectar. Tá, só cuida. É igual pilha, tá? O positivo para o negativo. Não, então, é isso que eu tô falando. É que você falou o contrário. Não, deixa eu desenhar, fica mais fácil. Quando você desenha, eu vou tomar uma água, minha garganta tá seca. Peraí, deixa eu tomar uma água. Deu, voltei. Que tu quer apertar? Só não ficou redondinho, mas eu vou te mandar a foto. É um troço assim, ó. Meu telefone tá mais cagado que... entrou o botão por isso. Não sei se dá pra ver pelo telefone, eu vou melhor mandar. Tenta mandar, daí eu olho aqui no... Eu tô com o WhatsApp aberto aqui. Eu sou burrão, eu tô com meu telefone pessoal, eu tô rebati pro telefone da empresa. Foi. Uhum. Então, é o contrário, do positivo pro negativo. Não, mas o esboço é esse. Não, sim, só muda o sentido da seta. Do positivo pro negativo. Tem que girar a imagem, peraí. Vou botar ela aqui, ela... Quer? Não tem problema de segurança. Deseja continuar? Sim, é porque não é me permite. Quero a imagem. Copiar imagem. Colar imagem. Nossa, que ganha. Olha. Agora seria muito bom se eu conseguisse girar ela. Eu consigo. 90. Aqui. As tuas setas estão trocadas. Ela sai do positivo e chega no negativo.
Tá. Isso eu corrijo. É só mudar em direção da seta. Mas isso aqui já te daria errado. Não, eu não tô minimizando, eu tô dizendo assim, eu entendi. É Tá. porque eu fiquei pensando no. E essa daqui você bota ela mais... Você pode botar mais assim, tá? Porque ela tem mais aqui, ó. Mas é certo. Isso aí. Porque eles vão querer fazer a curva, né? Aí cuida, tá? Igual pilha. Sempre do positivo para o negativo. No campo magnético também. Vai ser do norte para o sul. Do positivo para o negativo. Bota aqui, sempre. Sai do positivo, chega no negativo. É convencionado isso, tá? Não tem o porquê ser assim, porque isso daí não existe. Só alguém se reuniu e disse, vamos fazer do positivo para o negativo. Aí todo mundo disse, amém. Não, tudo bem. É que eu pensei o contrário. Eu falei que você está negativando. Sim, mas é que não tem lógica nenhuma, é isso que eu tô te falando. Tipo, eu fiz o contrário, prof. Não tem lógica. Você tem que decorar que os caras decidiram que é... A seta, eu errei todas as setas? Sim, porque você fez todas elas fazendo do negativo para o positivo. É do positivo para o negativo. Porra, eu tiro 0 na questão, tá animal. Agora eu entendi o que você falou. Que besta de cauda. Isso daqui é uma convenção. Alguém decidiu que era assim. Sabe aquela pergunta, por que é assim? Porque Deus quis? Algum físico falou que era assim e ficou. E aí os outros falaram, ok. É convenção, é uma convenção. Não tem lógica nenhuma. Não entendi isso. Agora tu fudeu minha cabeça de vez. Porque, porra, um lado vai ficar todo menos. O bastão é negativo. Então todas as linhas Mas de eu não campo tenho que estão desenhar um chegando campo no elétrico do bastão. bastão para. Vamos lá. Hum. Eu tenho um bastão negativo, eu tenho que desenhar um campo elétrico, certo? Todas as linhas de nessa campo em roda dele chegam nele. Deixa eu tentar explicar o que eu pensei. Tá. O bastão está do lado esquerdo e o plástico está do lado direito. Tá. Papel, certo? Uhum. Você tem um tá aqui em equilíbrio, então ele vai concentrar de um lado os negativos e do outro os positivos por causa da indução. Sim. Beleza. Da seta para a esquerda, ele vai afastar do outro da seta para a esquerda, porque as duas extremidades de fora, elas são negativas, então elas se repelem. Tá, mas isso é força, isso não é campo elétrico. Não, estou falando do campo. Não tem que desenhar as linhas de campo? Sim, mas quando você fala elas se repelem, você está falando de força. Não de campo. São conceitos diferentes, a gente olha para eles de maneira diferente. Viajei, não estou entendendo. Juro por Deus. Parece simples, mas eu não estou entendendo. Espera que eu tô caçando imagem aqui para ti. Cadê? Oxi. Não, mas não foi isso que eu fiz? Eu só fiz invertido do positivo para o negativo. Essa daqui tá errada. Que pariu. Agora que eu vi que aquele diacho ali tá errado, gente. Será que eu tava usando essa figura ali? Essa daqui tá certa, mas tá muito complexa, não é o que eu quero. Que tranqueira. Campo elétrico da pilha, é isso que tem que preparar? Não, peraí. Me dá um segundo. Aqui, essa tá certa. Essa tá certa. Porque eu tinha uma imagem dessas aqui que eu usava. Não pode estar ali, ó. Agora sim, agora tá certa. A outra tá errada, essa tá certa. Quer que eu bote a outra pra tu ver a diferença? Não, eu vi a diferença.
chega no negativo. Ela tá fazendo um fluxo. Entre o bastão e o papel, aqui no meio, vai ser assim. No meio é assim, certo? Ah, Do lado negativo, todas as setas. caraca, entendi. Meu Deus do céu. Puta que pariu, que maluquice, cara. Mas Você a gente, pega- a gente vai fazer bastante exercício disso, tá? Você é pegadinha do malandro. Não, agora eu entendi. Agora eu saquei com a parada. É tipo assim, do lado esquerdo tá negativo, ele tá puxando para dentro porque ele tá querendo ganhar. Então a seta é para dentro. Entre eles, você tem uma atração do positivo em relação ao negativo. Então o positivo vai para dentro do negativo. E o positivo quer perder, então joga a seta para lado de fora. E aí, do lado de cá, do lado direito aqui é tudo negativo, chega perto dele também. Aqui, ó, desse lado negativo, Então tu vai ter esse desenho tá seta errado. chegando. Então esse desenho que você colocou tá errado. Não, do lado da carga negativa, a seta chega. Ó, do lado negativo, a seta tá Não, chegando. Roberto, não é isso que eu tô falando. Volta lá no desenho que você fez. Lá em cima. Do lado esquerdo da barra, a seta entra, porque tá precisando receber. Aqui. Isso, a seta entra. Tá, calma. Ok. Calma. Pra cá. Não, faz o seguinte, pega esse desenho e amplia ele, por favor. Qual o desenho? O meu? Esse bastão e a barra. Tá, peraí. Sim, ótimo. Então, segundo essa lógica aí, do lado esquerdo da barra, o campo entra. O campo está entrando. Porque a barra precisa ganhar, a barra precisa ganhar elétron. Por que ela precisa ganhar elétron? Porque ela está negativa. Mas ela tá negativa porque ela tem excesso de elétrons. Então, ela tem que positivar. E daí, pra você... Ó, Tá. Pensa em dívida, Ian. Tá. É dívida. Ela tem que ganhar carga positiva. Então, ela entra porque ela precisa de carga positiva. Melhorou? Não. Eu não curto muito esse pensamento. Tá. Eu acho que vai do positivo e sai do positivo, entra no negativo é mais simples. É negativo, tá entrando. É positivo, tá saindo. Tá, beleza. Aí por dentro sai. Vai vir pra cá. Isso. Lá de fora sai de novo. Mas é negativo. Então entra. Isso. Tá, e olha o desenho de cima. O que tem desenho de cima? Tá saindo do positivo. Mas sai do positivo, olha aqui. Putz. Tá, beleza. É que não é o papel que é positivo, é esse lado do papel. O que a gente tem aqui é um dipolar. Entendi agora. Basicamente, o que a gente tem aqui é um norte-sul. Agora eu entendi. Por isso que você falou que eu tinha certas. Por isso que não dá para fazer isso com um condutor, porque o condutor jamais faria isso aqui. O condutor jamais se separaria desse jeito. Ele faria de cima. Ele faria um fluxo dessas matérias aí. Foi bom a gente ter voltado ali, eu tinha bastante dúvida. Não, eu vou te falar, essa figura que você botou desse dipolo aí, pra mim, me deu um nó. Por quê? Porque eu entendi até onde tem uma bolinha de sinal demais. As setas para a direita ali, eu não estou concordando com ela. Porque essas aqui? Na verdade, está negativo, que é. Elas são para fora. Não, mas o lado de cá é positivo, ó. Ela sai da partícula positiva. Não. Então, eu não disse que a imagem está certa. É porque eu já pensei que ela fosse uma imagem para representar a resposta aos problemas. E ela só responde metade. Não. Ela representa o campo elétrico. O campo entre o positivo e o negativo. Isso, só isso. Perfeito. Agora foi.
Relaxa. E aí, a partir disso aqui, a gente tem que olhar para essa daqui e pensar, opa, esse lado é negativo, tá chegando. Esse lado é negativo, tá chegando. Esse lado é positivo, tá saindo. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. E se eu tivesse isso aqui? Com o mesmo material? Pode ser material diferente. Eu só quero saber como que ficaria o campo elétrico. Não, eu digo tem aquela questão de ponta, não, é só transferência de carga. Não, o campo elétrico. Não quero transferir nada, eu só quero saber o campo elétrico. As linhas de campo elétrico, como ficaria? Ficaria todas elas entrando para dentro de cada substância, cada elemento. Mas e daí agora como é que eu vou fazer se esse daqui entra e esse daqui entra? Vou fazer como se fosse aquele vácuo. Porque, ó, Não? esse vácuo eu gostei. O que seria esse vácuo aí? Aquele arco que abre, tipo, quando você tem esferas de cargas iguais, ele vai fazendo como se fosse um arcozinho. Então vai fazer como se fossem esferas, só que elas não se encontram. Os campos eles se repelem. Isso. Seria isso. Só que daí, no caso, como era negativa, vai chegar, né? Porque aqui é positivo. Só muda o sentido da seta. Entendeu? Aqui nesse daqui são duas positivas, então tá saindo. No meu exemplo eram duas negativas. Ela estaria entrando. Isso. Só ia mudar a seta, mas o desenho das linhas é igual. E aí aqui no meio, suponho que seja o tal do vácuo que tu me disse. Por isso que eu gostei dele. Eu gostei desse vácuo aí. Isso aí. Mas ele existe mesmo, não? Aham. Em termos de linha de campo, sim. Sabe onde que acontece isso? Em show, quando ele não é bem programado. Tem lugares que você vai na plateia que não dá pra escutar nada. Já aconteceu isso contigo? Não. Eu já aconteceu de eu ir num show de feira. Botaram as caixas de som em qualquer lugar. Eu tava quase de frente pra caixa de som. Então era pra estar, tipo, surda, porque o som era pra vir direto em mim. Só que eles colocaram as caixas de som de maneira que ali onde eu tava não escutava nada. Eles se anularam, literalmente. Sim, pra mim era perfeito. Eu tava num silêncio ali que eu não escutava nada que vinha do palco. Desse um passo pra frente, ficava surda. Ficava surda. Eu consegui achar o vácuo do som ali naquela posição. Aí, por exemplo... Quem era bom de fazer isso era o Sheldon. Lá na UFSM agora tem engenharia acústica. Então, tipo, você tem um curso inteiro para você aprender a lidar com as ondas e basicamente isso aqui é a ideia. Claro que o som não é uma onda eletromagnética, ela é uma onda mecânica, né? Mas a ideia é exatamente essa daqui. Você anula uma coisa na outra, você tem um vácuo. Campo, ele continua funcionando. A geometria do conceito ele continua funcionando da mesma maneira. Isso aí. E aí não tem. Isso daí eu fui melhor um pouquinho, viu? Eu acho que eu te falei já. Como é que é o nome? O Coisa da Música, Cidade da Música, que tem no Rio de Janeiro? Sim. Ele é todo projetado. Eu não sei como é que tá agora, mas quando eles estavam construindo, a gente foi visitar. E aí eles tinham um anfiteatro, que era o maior deles, que ele podia ser dividido em 2 ou 3 palcos. Então, tipo, se era um show muito grande, eles juntavam tudo e abriam e aquele negócio ficava gigante. Se eram shows menores, eles conseguiam separar em 2, 3 anfiteatros diferentes. E todo ele foi construído para não precisar de uma única caixa de som. Não importa o lugar em que você estivesse na plateia, você ia receber o mesmo som, no mesmo volume, com a mesma qualidade, porque as paredes foram projetadas para isso. Então, na construção foi projetado para isso. As paredes eram de uma espessura gigante, era enorme, porque elas tinham camadas, tanto para absorver o som e não ir para fora, como para refletir ele de maneira igual para todos os lados. E o sistema hidráulico de você mover aquelas paredes gigantes e conseguir
fazer isso com uma facilidade grande de transformar um anfiteatro grande em vários pequenos também era fantástico. Em termos de engenharia, aquela obra é sensacional. Eu acho assim, ó, uma tristeza bem grande que eu tenho que entrou numa disputa política aquilo ali. Acho que nem sei se hoje em dia... Eu confesso para você que assim, ainda tem shows lá, mas eu não acompanho porque geralmente são de coisas que eu não gosto. Virou para show de funk, show de samba, tem sertanejo, ensino médio e tal. Eu não. Ele não é eclético, ele não tem tudo. Porque a ideia dele era ter tudo. Eu não me lembro de ter visto, pode ser que tenha, mas porque às vezes trazem shows de rock aqui para o Rio de Janeiro, mas são em ambientes muito direcionados para o Qualistage ou para o... Eu quase não vejo show na Cidade da Música. Tem programas de música lá, com certeza. Mas eu confesso a você que eu não acompanho. Eu não me lembro de ter assistido show lá. Não, mas se estão usando, eu já fico feliz. Por mais que seja coisa que eu não iria também. Eu acho que não. Falaram que era o Elefante Branco que o César Maia fez, que nunca usou. Assim, cara, pois é porque o pessoal botou, tipo... Eu não sei te dizer exatamente, mas eu sei que o pessoal botou muito pau em cima, sabe? Mas é uma obra, assim, ó... Ela é maravilhosa. Maravilhosa. Quando a gente foi visitar, eles já estavam com a parte do anfiteatro quase toda feita. Faltava fazer a parte de cima e acho que uma das paredes. Mas duas eu lembro que já estavam em pé. Gente, ele é sensacional. Eu falei besteira. Eu vou parar aqui.